E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com o Mono, episódio 8, 9 e 10, que nos trouxe aí esse combo, porque basicamente esses episódios eles são continuação um dos outros, ou seja, os três têm conexão entre si. Já que agora a gente começou a acompanhar ali a viagem de férias das garotas, né? Quer dizer, não só das garotas, né? Na verdade, participou o elenco inteiro do anime dessa vez, né? Então a gente teve aí a Kurokuma, a Kako também, né? O que gerou, cara, excelentes histórias, momentos muito marcantes e muito engraçados também, e divertidos, né? Como, por exemplo, a Kurokuma, né? Que é a responsável por essa parte sobrenatural do anime e tal, né? Sempre ela, né? A gente também teve a parte da mansão ninja, que pra mim, cara, foi o momento mais engraçado do anime inteiro, cara. Ficou muito divertido toda essa sequência ali delas no tipo um escape room, mais ou menos ali que elas estavam, né? E aliás, a gente teve ótimas cenas de animação também, cara, bem fluidinho ali, um negócio bem estilizado em alguns momentos também. Pô, gostei pra caramba disso aqui. E aí a gente tem a Kako, né? Porque o que acontece? Ela sempre tem esse lance ali de trazer essas curiosidades ali sobre motos e tal, esses vlogs de viagem. Só que no final desse último episódio, né, do episódio 10 no caso, ela fala um negócio ali que eu fiquei, caramba, será que isso aqui vai ter continuação e tal, né? Vamos trabalhar isso aqui depois, né? Sei lá, no próximo episódio. Não sei. De repente só falou aquilo ali e tal, mas segue aí. E eu gostaria que eles trabalhassem esse assunto aqui, porque é bem interessante, né, o que ela fez. Mas não sei, né? Vamos ter que esperar o próximo aí pra descobrir. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio. Nesses episódios, né? Porque a gente começa ali com o Cinefoto Clube se reunindo na casa da Haruno, né? E elas vão planejar ali uma super viagem dessa vez, né? Porque elas estão na última semana de férias, né? Então vão tirar esse tempinho ali pra, sei lá, pegar sexta, sábado, domingo e ir nesse passeio aí por diversos pontos, né? Então cada um fala, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir naquele, né? A Haruno, por exemplo, ela quer provar um novo curry, né? Tem a outra lá que quer ir numa represa que tem lá no Japão, a outra quer ir num templo, né? E a Kiriyama, olha só que surpresa, né? Ela quer fazer um downhill, acho que é downhill o nome que eles chamam, né? Onde você vai tipo uma montanha, assim, numa elevação lá, e você desce ali aquela estrada toda, né, de skate, né? E ela manda bem pra caramba no skate, cara. Ela tem ela fazendo as manobras lá e tal, né? Muito maneiro. Só que aí surge um problema, né? Pô, como é que vai gravar isso aqui, né? Pô, a gente não tem dinheiro pra ter um drone e tal, né? E ela ficar segurando naquelas câmeras de selfie é meio perigoso, né? Porque ela vai estar em alta velocidade ali, né? Então fica com esse impasse aí. E aí quem se oferece pra gravar a coisa toda é a Shikishima. E olha só, ela também manda muito bem no skate. Aliás, toda a cena ali dela fazendo as manobras ali ficou muito bem feitinha também. Adorei esse momento. Como eu falei, cara, essa sequência de episódio aqui teve vários momentos de animação muito boas, né? Aliás, o anime, no geral, ele tem esses momentos também, né? E bom, com tudo isso acertado, eles ligam lá pra Kako também, né? Pra ver se ela vai querer ir. E ela fala que sim. Ah, pode deixar, eu vou sim, hein? Vou encontrar vocês lá. Só que aí não deu muito certo, né? Porque ela acaba dormindo, passa do ponto e se atrasa completamente. Então ela só vai aparecer bem depois no episódio, né? Mas bom, o resto da equipe, né, bota o pé na estrada e segue lá pro próximo point, pro primeiro point, na verdade, né. Uma curiosidade sobre isso aqui é que todo esse passeio aí que elas vão fazer tá numa época ali no Japão que é um calorão do caramba, né, então elas sofrem muito com esse negócio, né, principalmente a Haruna ali no caso, né, que essa aqui é da época de frio, né, o negócio dela é frio, né, então ela sente muita falta do ar-condicionado. Mas bom, chegando lá, né, nessa primeira região, que é tipo uma montanha um pouco menor, né, que eles vão passar primeiro para Kiriyama fazer um treinazinho, um treinamento leve ali e tal, né, para não chegar logo naquela que é maior, né, também para ver como é que eles vão gravar ali com a Shikishima e tal, né. E aí eles acabam por uma coincidência do destino encontrando com a Kurokuma por lá. E aí, obviamente, né, que eles vão ter que visitar um local mal assombrado, né? Mas esse aqui não é tão mal assombrado assim, não, né? Porque ela tá fazendo lá as pesquisas pro mangá dela e tal, né? E aí eles vão passar num local ali que tem, tipo, uma lenda ali de uma espada. É como se fosse Excalibur, basicamente, mas é um ponto turístico, né? Só que ele tem aquele negócio de boato e tal, que não sei o quê. E aí, quando elas estão andando por ali, elas veem uma. Tá meio esfumaçada, como se fosse uma neblina, e tem uma silhueta ali de duas pessoas, né? E aí elas acabam metendo o pé dali, né? Elas fogem, né? Pensam que é um fantasma, alguma coisa assim, uma criatura e tal, né? Nem esperam pra ver o que era, né? Só que quando você percebe ali pela silhueta e pela voz ali que você escuta, são as protagonistas lá de Yuru Camp, né? Elas estão fazendo aquele famoso ensopado que elas sempre fazem e tal, por isso que tá aquela fumaceira toda, né? Mas elas nem esperaram pra ver o que era, né? Seria um bom crossover ali, né? O encontro. E a Kurokuma, ela acaba dizendo depois que esse lance de você imaginar ver as coisas, né? É porque você já estava meio que
condicionado a ver aquilo ali, né? Já que você ouviu tantas histórias, né, que seu cérebro ficou vendo coisa onde não existe. É interessante o que ela falou, mas por via das dúvidas, né? Se você pensa que viu alguma coisa assombrada, melhor sair de perto, né? Melhor não arriscar não. Vai que, ainda mais quando tem a Kurokuma por perto, né? Sempre que tem esse lance sobrenatural, tá ela ali no meio envolvida. Mas bom, seguindo aí com a viagem, né? Elas finalmente chegam lá na montanha onde a Kiriyama ela vai fazer a descida de skate, né? Só que primeiro elas têm que fazer toda a subida, né? Tem que escalar aquela coisa toda e tal, é bem alto, né? E essas partes aqui são muito legais, né? Porque tem todo o lance ali delas subindo com aquele vento batendo, né? Elas vão tirando fotos ali pelo meio do caminho. Tem algumas curiosidades ali, né? O lance das algas ali que ficam presas umas flores que tem lá e tal, bem interessante. E aí chega a hora, né? Finalmente, o momento mais aguardado. E, cara, correspondeu muito, cara. Porque ficou muito da hora a cena dela descendo ali e tal, fazendo a manobra, fazendo a curva ali muito rápido, né? O anime ele passou muito bem essa sensação, né? Porque foi tudo bem animado, bem fluido também. Pô, adorei essa sequência de ação aqui. Ficou top demais, né? E com a Shikishima atrás gravando também, né? O que aumenta ainda mais a dificuldade dessa coisa toda, né? Pena que elas desceram pelo lado errado da montanha, né? Então, enquanto o grupo da Haruno foi para um outro lado, né, de ônibus, elas foram para o outro, né? Então, depois tiveram que dar mal volta para o pessoal poder se encontrar. Mas, bom, depois que elas se juntam, né, elas seguem direto para o próximo point, né, que é a represa. Só que antes a gente vai acompanhar a Kako, né? Porque finalmente ela acordou e agora ela já pegou a moto, né, e seguiu lá para se encontrar com as garotas também, né? Então a gente vai acompanhando esse trajeto dela, né? Dela indo no sol, lembra que eu falei o lance do clima ali que tá bem pesado, né? Muito sol quente pra caramba e tal, não sei o que, né? E ela fica mostrando, né, as dificuldades ali que um motoqueiro passa, né? Nesses momentos ali, né? De ficar parado no trânsito, né? Da moto que ele tá ali, ficar quente pra caramba, ou aquele vento que vem, né? Quando você para atrás de algum veículo. Enfim, então um perrengue danado, né? Ela para ali, toma um sorvetinho, né? Pra dar aquela refrescada, né? Ela percebe que o pneu da moto dela furou com um prego ali, então pô, ela não esqueceu o kit de remendo, que não sei o que e tal. E ela quer ir num posto, mas não tem posto por perto. Ela fica, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí, um senhorzinho que tava passando ali, que também é um motoqueiro, né? Deu uma ajuda ali pra ela. Ele tem um kit portátil ali, né? Pra resolver esses problemas, né? De tapar o buraco ali e tal, né? E aí ele consegue consertar a coisa toda ali, né? E aí ela agradece ali, fala, pô, obrigado e tal, né? E aí ela fica imaginando, né? Tipo, pô, tomara que eu chegue até essa idade, né? Fique mais velha e tal, e continue andando de moto, né? Ela até imagina uma situação toda futurista ali e tal, né? Dela pedindo a moto pelo relógio. Mas bom, agora sim o grupo todo se reúne finalmente, né? Engraçado que as garotas lá tinham começado lá a acampar e tal, tá todo mundo dormindo, né? E aí a Kako aparece e tal. Então elas passam a noite ali, né? Acampando, quase ficaram sem comida, né? Porque foram comprar tarde demais, né? Tava tudo fechado já quando eles foram, né? Mas se viraram lá com o que elas tinham, né? Bom, e aí eles no dia seguinte seguem até a tal da represa, né? Que é uma bem famosa aqui lá no Japão, é gigantesco mesmo o negócio, né? E aí quando eles entram lá, tem um vídeo promocional passando, né? Contando a história, né? De como foi a construção disso aqui, né? Há muito tempo. E aí fica mostrando aquelas pessoas, né? Os trabalhadores ali como verdadeiros heróis e tal. E são na verdade, com certeza. Né? Porque o tanto de perrengue que eles passaram para poder construir aquele negócio, realmente é bem emocionante a história, né? O negócio tem toda uma trilha sonora de por trás, fizeram um filme mesmo ali com essa história, né? E aí as personagens, cara, fica todo mundo emocionado ali, chorando pra caramba. Aliás, eles fazem umas fotos assim muito engraçadas, né, envolvendo essa situação toda. Porque até na hora de comer ali, né, elas ficam com pena, né? Caramba, porque fica tipo uma barreirinha assim de arroz, né? Elas ficam, pô, mas se a gente quebrar isso aqui, todo aquele esforço foi desperdiçado daqueles homens que construíram a represa, que não sei o que. Eu falei, mano, caramba, cara, muito da hora, né? E aí eles aproveitam, né, e passam num outro local ali, que é bem pertinho da represa, né, um pouco depois, que serve ali como ponte de esqui, né, onde muita gente ali que participa de Olimpíada treina e tal, não sei o que, né. Embora elas não tentaram não, né, porque dá muito alto, né, então elas ficam tudo com medo ali, né. Até as outras que andam de skate, né, a Kiriyama e a Shikishima não tiveram coragem de tentar, só ficaram agarradas lá com a Kako, né. E aí isso nos traz ao último episódio, né, esse episódio 10, que continua com essa viagem, né? E elas passam num local ali, que é uma estrada, né? E tem tipo uma árvore ali que ficou no meio, né? Que não foi derrubada, né? Só ficou o toco dela ali, né? Uma partezinha dela ali que ficou com uma espécie de homenagem ali, uma árvore simbólica, algo assim, né? Só que ela é recheada ali de histórias sobrenaturais e tal. O pessoal fala que quem se aproxima daquilo ali acaba tendo infortúnios, que não sei o que, né? As garotas até imaginam, né, toda uma situação como se fossem filmes de terror, né? Fizeram até continuação do filme também, é engraçado isso aqui. Esse anime é muito criativo, cara, não tem como.
né? E aí, adivinha só quem que aparece ali para contar a história dessa árvore, né? Exatamente, a Kurokuma. E aí ela começa a falar, né? Tal, sobre a origem das árvores sagradas, que não sei o que e tal, né? Do ritual de passagem que as pessoas faziam ali e tal, que reunia muitas pessoas, como se fosse um culto ali em homenagem àquela árvore, que não sei o que e tal, né? Aí você fica, pô, interessante essa história que ela tá falando e tal, né? As garotas começam a ficar com medo ali. E aí quando ela termina de falar, né? Elas olham para um lado, quando elas olham de novo, cadê a Kurokuma? Sumiu. Ela desapareceu simplesmente, né? E aí a Haruno pega para ligar para ela. Caramba, Sensei, onde é que você tá? Você estava aqui contando agora, já foi embora, pô, nem falou nada, que não sei o quê. E aí a Kurokuma responde que, hã? Eu? Eu nem saí do meu escritório hoje, eu tô aqui em casa. O que tá falando aí? Aí todo mundo olha assim, tal, fica aquele silêncio. Melhor a gente ir embora desse lugar também, né? Melhor que a gente faz. Vai entender, é coisa da Kurokuma. O medo foi tanto, cara, que a próxima parada que elas fizeram foi num templo, né? Não, melhor a gente rezar um pouquinho aqui, né? Porque qualquer coisa, né? Vai que acontece igual lá no comecinho do anime, né? Quando grudou aquele fantasma lá na Haruna, né? Então é melhor se precaver. E aí, como ninguém é de ferro, né? Elas seguem para um restaurante ali, pô, vamos comer um pouquinho, só que esse restaurante também é temático, né? Tem toda uma curiosidade ali, porque lá você meio que prepara a sua própria comida, né? Então tem uma funcionária lá que você vai lá cortar o macarrão, né? Porque é aquela massa, né, que você vai partindo até ficar tipo um macarrão mesmo, né? E aí depois ela cozinha lá e faz a coisa toda, né? E ficou bom pra caramba, né? A Haruno, óbvio, né, que fez um soba lá de gatinho, né? Ela aproveitou a chance, ninguém tava olhando. Engraçado, né? A Haruno e os gatos ali não tem como, né? Sempre tem alguma parte. E aí, isso nos traz a parte mais engraçada do anime até o momento, cara. Ficou muito divertido isso aqui, muito bem feito, muito caprichado. Que é a visita na mansão ninja, né? Que é basicamente uma escape room, né? Você entra aí no local, tem um monte de armadilhas e tal, e enigmas para você resolver, e aí você consegue sair. Elas se dividiram ali em dois grupos, né? Então ficou a Shikishima, a Kiriyama e a Sachan, e o outro, né, ficou a Haruno e a Kako. E aí cada um entra por uma porta, né, por um desafio diferente, né? E aí óbvio, né, que a Haruno e a Kako-chan já ficaram desesperadas ali, tá usando o telefone, a gente não consegue sair daqui, a gente não acha saída de jeito nenhum e tal, vem alguém aqui trazer a gente. E a cena da Kako tentando abrir a porta ali que é falsa e ela não consegue, ficou muito boa, né? Já do outro lado, a gente vê as garotas ali se virando muito bem, né? Embora elas vão se separando aos poucos, né? Porque a Satian tava indo sozinha e tal, né? Junto com a Kiriyama. E aí de repente a Kiriyama entra numa parede secreta e tal, e fica presa do outro lado, né? E aí quem vem salvar todo mundo é a Shikishima, né? Essa aqui foi descobrindo as passagens todas ali, né? Até que elas chegam numa sala, né? Descobre que tem uma mesinha falsa, então elas descem uma escada ali. Elas estão se embrenhando no castelo mesmo, cara. Impressionante. E aí elas chegam na última parte do desafio, que é uma sala ali que cria uma ilusão de ótica, que é como se ela tivesse toda torta a sala, né? Então você tem que ir andando assim e tal, mas fica aquele meio desconforto, assim, você vê tudo embaçado e tal, você começa a dar uma tontura ali, você começa a cair, não consegue chegar do outro lado, mas aí quem salva o dia, né? A Shikishima. Ela novamente encontra uma passagem secreta e aí as garotas conseguem sair de lá, né? Então, bem da hora, cara. As ceninhas foram muito boas, bem animadas também, a parte dos bambus voando ali, tal, ninja caindo do teto lá e tal, bem engraçado. E claro, né? Haruno e Kako ainda presas lá, implorando pra alguém tirá-las de lá. Foi bem divertido. E com isso a gente encerra essa viagem, né? Então tem essa separação aí do grupo, né? Já que a Kako ela vai para um outro lugar, né? E as garotas voltam para casa junto com a Haruno, né? No carro, né? Enquanto isso elas conversam um pouco ali, né? Falando que, pô, agora tem um dever de casa de férias ali. Embora, né? Só quem não fez ali, basicamente, né? Foi a Kiriyama. Mas as garotas vão ajudar ela ali também, né? Vai todo mundo se reunir depois ali para terminar junto ali esse último trabalhinho ali de casa, né? Mas o importante, né, é as lembranças que ficaram dessa viagem, que foi incrível, cara. Foi incrível, foi muito da hora acompanhar isso tudo e tal, legal pra caramba. Bom, e aí, né, uns dias depois, né, todo mundo em casa e tal, tudo acertado. A Haruna ela tá lá fazendo o mangá dela, né? E aí ela recebe uma ligação da Kako, né? Falando que, pô, ainda tô em viagem aqui, tô em tal lugar que não sei o que e tal, né? E aí a Haruna fala, poxa, como é que tu conseguiu nesse tanto de dia de folga aí e tal? Já tá mal tempão aí viajando. Ela, não tô de folga não, eu saí do trabalho. Aí ela fica, hã? Como assim, cara? Até as garotas, né, ficam meio bugadas ali, porque a Kako, né, ela manda ali uma foto, né, mostrando que ainda tá em viagem, né, e as garotas elas pensam assim, caramba, tomara que a gente vire uma adulta que nem a Kako, né, que tenha todo esse tempo livre ali pra fazer as coisas e tal, mas assim também é fácil ter tempo livre, né, quitou do trabalho, quitou da CLT, cansou,
E aí eu fiquei, caramba, cara, é interessante isso aqui. Eu quero ver se eles vão trabalhar isso no próximo episódio, né? Vocês vão deixar de lado aí, talvez, e tal. Eu gostaria que eles falassem sobre isso, né? Porque é um ponto de vista interessante, né? Porque realmente acontece isso, né? Tem gente que sai, tal, e meio que vai ficar só viajando, tal, viver como um nômade, mais ou menos, né? Tô curioso com essa participação aí da Capcom, né? Se vai ter ou não relevância mais pra frente. Tomara que tenha. Mas bom, com isso a gente encerra essa sequência de episódios, muito boa, né? E tô curioso aí pra ver o que a gente vai ter nessa reta final do anime, né? Faltam mais dois aí pra terminar. Enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, seus parentes, seus inimigos, pra quem você quiser. É isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.